A linguística, ela tem áreas. Então, a gente tem a área da sintaxe, que estuda estruturas, da semântica, que estuda significados, da fonética, da fonologia, que estuda sons, e a gente tem a área da pragmática, que estuda o uso da língua, né, entre outras áreas. Mas é importante que a gente tenha essa perspectiva, digamos, mais ampla de como abordar o fenômeno da linguagem para poder entender melhor problemas de comunicação que podem acontecer e podem impactar a segurança. Quando a gente tem a descrição daquele contexto operacional, a gente tem uma ideia do que é pressuposto, não só em termos de tarefas operacionais, mas em termos de linguagem, o que é preciso ser comunicado naquele contexto para que a operação ocorra de maneira mais segura. A taxonomia, ela tenta contemplar os fatores especificamente linguísticos, né, na análise de eventos de segurança, acidentes ou incidentes, e também outros elementos que são intrinsecamente associados com os fatores linguísticos, né? Por exemplo, fatores técnicos, fatores procedurais, fatores culturais, porque, como a gente sabe, a comunicação é um processo bastante complexo. Então, se a gente analisar um problema de linguagem específico, um erro específico, a gente tem que considerar, por exemplo, né, um problema de comunicação. Ele pode ser uma falha técnica, uma falha num equipamento. Problema de comunicação, ele pode ser uma falha procedural, uma falha num procedimento. Não houve a comunicação adequada, não houve a troca de informação adequada, a confirmação de algum tipo de informação. Quando a gente tem questões culturais, né, questões culturais da cultura operacional, cultura de segurança, a gente pode ter interferência desses fatores nos procedimentos comunicativos. Eram 2 aviões Jumbo, então, que são aviões assim, que carregam em torno de 300 pessoas, e foi, na verdade, o fator que desencadeou essa tragédia foi um fator linguístico, porque a gente tinha uma aeronave, então, tentando decolar, e outra aeronave manobrando do outro lado para sair da pista. E o que acontece? A aeronave que estava tentando decolar era uma aeronave da empresa KLM, uma aeronave, então, de origem holandesa, e o piloto, ele falou, então, na hora, ele tinha a ordem do controlador de aguardar o momento dele para decolar. E ele seguiu com as operações, o controlador não estava enxergando, e ele falou, então, a frase at takeoff, né? E esse at takeoff, ele é entendido, a partir da preposição at, é entendido que tu tá num lugar. E o controlador entendeu que ele estava no lugar, no ponto de espera, aguardando a autorização para decolagem. Esse piloto holandês, na hora que ele falou at takeoff, ele quis dizer taking off, decolando, porque em holandês tem a estrutura da preposição sendo usada antes de um verbo para designar uma ação acontecendo, o gerúndio. Então, ele usou uma estrutura da língua dele, não entendeu, não usou a fraseologia padrão, e nisso ele foi para o procedimento de decolagem, né? Só que a pista, ela não estava liberada, porque tinha um outro avião desse Jumbo tentando também sair da pista nesse mesmo momento, onde aconteceu a colisão. A área da linguística que mais parece contribuir para a análise na óleo e gás é a área da pragmática, que é a que estuda a língua em uso e tudo que está em jogo naquele contexto específico. E a partir do momento que a gente tem um entendimento um pouco mais específico desses fenômenos e não só a questão comunicativa, a gente tem mais elementos para poder estabelecer orientações mais claras e, com isso, tentar contribuir para a segurança operacional.